Graças e paz, meus amados irmãos, mais uma vez eu estou aqui convosco. Meu nome é Pastor Patrick Vieira e eu estou muito feliz de poder estar mais uma vez com você, orando e estudando a Palavra do Senhor. Seguindo o conselho de alguns irmãos, eu tentei iluminar melhor aqui o nosso espaço, para que não fique tão escura a gravação, tá bom? Eu espero que esteja melhor. Nós vamos estudar hoje o livro de Números, capítulo de número 9. E antes de estudarmos, eu gostaria de fazermos uma pequena oração e aí então nós fazemos as apresentações e começaremos o nosso estudo, tá bom? Senhor meu Deus, eu quero agradecer ao Senhor, ao Pai, pela oportunidade de podermos estudar a Tua Palavra, pela oportunidade, Senhor meu Deus, de podermos retornar aqui todos os dias para lermos, Senhor meu Deus, meu Pai, um capítulo de um dos Seus livros, daquilo ao qual o Senhor nos deixou, para estudarmos e orarmos e meditarmos, Senhor meu Deus, sobre a Tua Palavra. Pedimos que o Senhor derrame sobre nós sabedoria, discernimento, entendimento, Senhor, compreendimento, Pai, para que nós possamos absorver tudo aquilo que o Senhor tem desejado nos mostrar. Abençoa, Senhor, meu Deus, essa terra, nós te pedimos. Sara-nos, ó Pai, Senhor, meu Deus, de todas as enfermidades. Cura, Senhor, meu Deus, esta terra, todas as nações, deste vírus que tem nos assolado. Abençoa-nos, Senhor, meu Deus, ao nosso decorrer do dia. E, Senhor, dai-nos, ó Pai, discernimento em todas as situações, para que nós possamos tomar atitude segundo a Sua vontade, segundo o Teu querer. Nós te agradecemos, Senhor, e pedimos que continue conosco em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, mais uma vez eu gostaria de nos apresentar. Meu nome é Patrick Vieira, sou pastor aqui na Igreja Comunidade Evangélica Renovar, aonde nosso pastor e presidente é o pastor João Roberto, bem como a pastora dirigente, a pastora Rayane. Nós nos encontramos na Rua Velha, Vila Bela Vista, número 1, no Rio das Pedras, Rio de Janeiro. E os nossos cultos acontecem aos domingos às 19 horas, às quartas-feiras às 20 horas e segunda-feira nossa escola bíblica dominical também às 19 horas. Você já é o nosso convidado a partir de agora, tá bom? Nós estamos vindo de uma sequência de estudos sobre o livro de Números. Hoje nós vamos fazer uma leitura e fazer alguns comentários sobre o capítulo de número 9. Gostaríamos que você entrasse em contato conosco, porque essa leitura que nós fazemos e essas poucas observações são apenas para que sirva de aperitivo para você despertar a sua mente e criar novas perguntas, e essas perguntas levarão a respostas e essas respostas nos levarão a crescimento. Então, toda leitura que fazemos, todo estudo que fazemos é nesse princípio de apenas trazer algumas minúcias para despertar o seu entendimento e o seu interesse para que você estude ainda mais. E aí, através dos nossos canais, das nossas redes sociais ou do nosso WhatsApp, você pode entrar em contato conosco, fazer algumas perguntas e nós vamos respondendo, e então nós vamos estudando mais minuciosamente a Palavra do Senhor. As nossas redes sociais são YouTube e Facebook, Comunidade Evangélica Renovar, tá bom? Nosso canal secundário, YouTube, Facebook, Instagram, Twitter e tudo mais, é Igreja Comunidade Evangélica Renovar, e o secundário, Ministério Ministrando a Palavra. Também vou deixar lá na descrição o nosso site, onde você pode estar entrando em contato conosco de uma forma muito mais direta, tá bom? E o meu WhatsApp pessoal é DDD 21 97913 3707. Fique à vontade para entrar em contato conosco quando desejar, tá bom? Bem, vamos lá. Nós vamos fazer a leitura do capítulo 9 e nós vamos fazer algumas observações, nos contextualizando um pouco ao decorrer da leitura, tá bom? Para que o vídeo não fique muito extenso, é possível que eu venha a ler ou então até mesmo falar um pouco rápido, mas eu acredito que todos vão compreender bem, tá ok? Vamos lá. Versículo de número 1 do capítulo 9 do livro de Números diz assim: E falou o Senhor a Moisés no deserto do Sinai, no segundo ano da sua saída da terra do Egito, no primeiro mês, dizendo: Que os filhos de Israel celebrassem a Páscoa a seu tempo determinado, no dia 14 deste mês, pela tarde, a seu tempo determinado a celebrareis, segundo todos os seus estatutos e segundo todos os seus ritos a celebrareis. Disse, pois, Moisés aos filhos de Israel que celebrassem a Páscoa. Então, celebraram a Páscoa no dia 14 do primeiro mês pela tarde, no deserto do Sinai, conforme tudo o que o Senhor ordenara a Moisés. Assim fizeram os filhos de Israel. Bem, aqui, do versículo 1 até o versículo 5, nós vamos ver que o Senhor,
ele traz ao povo de Israel a memória. Ele sempre precisa estar trazendo lembrança ao povo de Israel daquilo que o Senhor tem feito, porque nós, seres humanos, temos a tendência a esquecermos fatos muito importantes de nossas vidas. Então, o Senhor, ao decorrer de um ano a qual o povo de Israel foi liberto do Egito, ao passar exatamente de um ano, o Senhor então vem falar com Moisés e ele diz: Moisés, fala ao meu povo que eu estou instituindo agora uma lei que eles celebrem todos os anos, nesse mesma data, nesse mesmo dia, no primeiro mês, no dia 14 do primeiro mês de cada ano, ao decorrer um ano, a saída do Egito. E isso será a Páscoa dos judeus, o dia da libertação, o momento de libertação, quando vocês foram libertos do jugo da escravidão. Então, Moisés ele chega e dá essa informação ao povo. E nós vamos ver que o Senhor ele elabora alguns ritos, a forma que deveria ser feito, os alimentos que deveriam ser servidos. Nós vemos que o Senhor ele dá uma diretriz. Moisés, o povo deverá comemorar a Páscoa no dia 14 do primeiro mês do ano, e essa Páscoa tem que ser comemorada à tardinha, no fim da tarde, com o alimento tal. Então o Senhor direciona tudo, e Moisés, respeitosamente a palavra do Senhor, passa todas essas informações para os israelitas, para os hebreus, e eles então começam a comemorar a Páscoa. Porém, o texto continua nos dizendo: e houve alguns que estavam imundos pelo corpo de um homem morto, e no mesmo dia não podiam celebrar a Páscoa, pelo que se chegaram perante Moisés e perante Arão aquele mesmo dia. E aqueles homens disseram-lhes: imundo estamos nós pelo corpo de um homem morto, porque seríamos privados de oferecer a oferta do Senhor ao seu tempo determinado no meio dos filhos de Israel. E disse-lhe Moisés: esperai, e ouvirei o que o Senhor vos ordenará. Olha, então, nós aqui no versículo de número 6 até o versículo de número 8, nós vamos ver que havia algumas pessoas que estavam então imundas por terem tocado em um corpo imundo. Não sabemos nós se essas pessoas nesse momento já havia feito algum voto de nazireado, porque entre o capítulo 8 e o capítulo 9 não se sabe ao certo quanto tempo se passou. Então, quando Moisés deu ao povo a direção sobre o nazireado, possivelmente alguém pode ter feito um propósito com Deus sobre o nazireado, o voto de Nazireu. Então, o Senhor, o que é muito bacana aqui é que mesmo Moisés, sendo o homem que falava com Deus, que ouvia a voz de Deus, ele não tomou para si a decisão. Ele não se achou santo demais, ou sábio demais, ou conhecedor demais da vontade de Deus, para então dar uma resposta direta dele mesmo. A primeira coisa que ele faz, ele fala: olha, vocês esperem que eu irei consultar ao Senhor e nós veremos o que o Senhor quer que vocês façam. Então, isso serve para nossas vidas hoje. Em tudo na nossa vida, nós temos que deixar Deus sempre no centro. Quando tivermos alguma dúvida, algum questionamento, algum problema, algo a ser resolvido, ou até mesmo quando precisarmos aconselhar alguém, antes de fazermos tal aconselhamento, precisamos orar ao Senhor, meditar na palavra dele e esperar ele nos responder, para que então nós venhamos a falar aquilo que seja frutífero na vida daquela pessoa, ou tomar uma atitude frutífera no quesito evangelho, né? Então nunca devemos tomar uma decisão por nós mesmos a partir do momento que somos cristãos, antes de recorrermos à oração e à meditação em Deus, tá bom? E o Senhor respondeu, né? Vamos lá. No versículo 9 diz assim: então falou o Senhor a Moisés dizendo: fala aos filhos de Israel dizendo: quando alguém entre vós ou entre as vossas gerações for imundo por corpo morto, ou se achar em jornada longe de vós, contudo ainda celebrareis a Páscoa ao Senhor. No segundo mês, no dia 14 da tarde, no segundo mês, no dia 14 de tarde, a celebrarão. Com pães asmos e ervas amargas a comerão.
Dela nada deixarão até amanhã, e dela não quebrarão osso algum. Segundo todo o estatuto da Páscoa a celebrarão. Porém, quando um homem for limpo e não estiver de caminho e deixar de celebrar a Páscoa, tal alma do seu povo será extirpada, porquanto não ofereceu a oferta ao Senhor ao seu tempo determinado. Tal homem levará o seu pecado. E, quando um estrangeiro peregrinar entre vós e também celebrar a Páscoa ao Senhor, segundo o estatuto da Páscoa e segundo o seu rito, assim o celebrará. Um mesmo estatuto haverá entre vós, assim para o estrangeiro como para o da terra natural. Bem, aqui entre o versículo 9 e o versículo 14, é um trecho que eu amo, que eu gosto muito, porque aqui o Senhor vai falar muito sobre nós que não somos judeus de sangue, né? Não temos uma descendência sanguínea do povo israelita. Mas antes de nós chegarmos nesse tópico, vamos lá. O Senhor ele responde a Moisés e ele diz para que Moisés fale para o povo: olha, aqueles que estão imundos ou aqueles que estão viajando, quando chegar o segundo mês, então, por exemplo, para os primeiros, para aqueles que não estão imundos, no primeiro mês, no primeiro mês do ano, no dia 14, eles celebrariam a Páscoa. Aqueles que estavam imundos precisariam esperar mais um mês, entendem? Muito simples. No segundo mês, no dia 14, no fim da tarde, eles celebrariam a Páscoa. E a Páscoa seria celebrada da mesma forma que os primeiros, com a oferta, com os pães asmos, com as frutas amargas. E lembrando que a oferta, o animal que havia sido ofertado para a comemoração da Páscoa, ele deveria ser assado por inteiro e quando for ser dividido para ser comido, não poderia se quebrar um osso sequer. Isso aponta para algo mais lá na frente que falaremos em um outro vídeo. Bem, outra coisa muito interessante, que agora sim chega num tópico que eu gosto muito, é que o Senhor começa a falar: olha, aqueles que estiverem viajando ou que estiverem imundos celebrarão no segundo mês, dia 14. E se houver entre vós estrangeiros e estes celebrarem a Páscoa segundo os seus ritos, ou seja, seguindo aquilo que está aqui na Bíblia, o animal assado, os pães asmos, as frutas amargas, no dia, na hora, segundo os seus ritos. Aquele que estiver entre vós e comemorar a Páscoa junto convosco, não os critiqueis, não os empeceis, não diga para eles que eles estão cometendo um pecado, estejam errados, porque o mesmo estatuto que está sobre vós estará sobre o estrangeiro. O mesmo estatuto que está sobre o estrangeiro está sobre vós que são naturais da terra israelita, do povo. Então, isso nos lembra também o que Jesus fez por nós. Jesus, ele nos adotou como filho e hoje nós comemoramos a Páscoa em Cristo. A nossa Santa Ceia é uma espécie de Páscoa, porque a Páscoa foi para lembrar o povo de que eles haviam sido libertos do pecado, da escravidão. E a Santa Ceia é para lembrar ao povo cristão que em Cristo nós somos libertos do pecado. Uma coisa muito importante, a Bíblia diz que aqueles que não estiverem imundos ou a caminho, ou seja, impedidos de fazer a Páscoa porque estão em viagem, e não fizessem a celebração da Páscoa, estes deveriam ser expulsos, né? Extirpados da congregação, e eles levariam sobre si o seu pecado, porque ao não participar da Páscoa é o mesmo que declarar que se esqueceu do que Deus fez para libertá-lo da escravidão. A mesma coisa hoje serve para a nossa Santa Ceia. Quando nós, estando vivendo uma vida correta e não queremos ceiar ou esquecemos de ceiar, para Deus isso é muito desagradável, porque é como se nós estivéssemos esquecendo do sacrifício que Cristo fez por nós e do mandamento que Ele deixou como símbolo do seu sacrifício, para que nós comêssemos o pão como se fosse a sua carne e bebêssemos o vinho como se fosse o seu sangue, no nosso caso aqui no Brasil, suco de uva. Mas vocês entendem que é um ritual, é uma celebração que nós precisamos fazer, porque se nós não fizermos, é como se estivéssemos negando aquilo que Jesus fez por nós. Isso seguindo o raciocínio de Números capítulo 9. Bem, feitas essas considerações, vamos ao versículo 15. E no dia de levantar do tabernáculo, a nuvem cobriu o tabernáculo sobre a tenda do testemunho,
e à tarde estava sobre o tabernáculo como uma aparência de fogo até a manhã. Assim era de contínuo, a nuvem o cobria e de noite havia uma aparência de fogo. Mas sempre que a nuvem se alçava sobre a tenda, os filhos de Israel após ela partiam, e no lugar onde a nuvem parava, ali os filhos de Israel assentavam o seu arraial. Segundo o dia do Senhor, os filhos de Israel partiam, e segundo o dia do Senhor, assentavam o arraial. Todos os dias em que a nuvem parava sobre o tabernáculo, assentavam o arraial. E quando a nuvem se detinha muitos dias sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel tinham cuidado da guarda do Senhor e não partiam. E era que, quando a nuvem poucos dias estava sobre o tabernáculo, segundo o dia do Senhor se alojavam, e segundo o dia do Senhor partiam. Porém, para que quando a nuvem desde a tarde até a manhã ficava ali, e a nuvem se alçava pela manhã, então partiam, quer de dia, quer de noite, alçando-se a nuvem, partiam. Ou quando a nuvem sobre o tabernáculo se detinha 2 dias, ou 1 mês, ou 1 ano, ficando sobre ele, então os filhos de Israel se ajoelhavam e não partiam, e alçando-se ela, partiam. Segundo o dito do Senhor se alojavam, e segundo o dito do Senhor partiam. Da guarda do Senhor tinham cuidado, segundo o dito do Senhor pela mão de Moisés. Bem, do versículo de número 15 ao 23, ao 23, nos fala algo muito importante, nos ensina algo muito importante. O povo de Israel, eles recebiam toda a direção do Senhor, para onde deveriam ir, quando deveriam ir e se deveriam ir. Simples. A nuvem, ela se mantinha sobre o povo de Israel. E agora vocês pensem comigo. Imagina uma nuvem não se dissipar por um ano inteiro. Então não pode ser simplesmente algo natural. É algo sobrenatural. Uma nuvem ficar durante anos em cima de um determinado povo e ela simplesmente não se dissipa. Durante o dia ela fica como uma nuvem que traz refrigério para o povo e durante a noite como um fogo que aquece o povo no meio do deserto. Sabemos que o deserto à noite ele é muito frio e ela aquecia. Então nós vemos que aquela nuvem, aquele fogo era uma manifestação de Deus para com o povo. E essa manifestação de Deus para com o povo direcionava o povo, mas o povo poderia escolher seguir ou não seguir. Por que esse povo foi extremamente próspero na sua caminhada? Ele cresceu, ele se frutificou, mesmo estando no deserto. Ele cresceu em número, ele cresceu como um povo e ele se fortaleceu mesmo caminhando no deserto, porque eles ouviram a Deus e seguiram a Deus. A Bíblia vai falar aqui no texto que quando a nuvem se movia, eles se levantavam. Quando a nuvem parava, então eles paravam e se alojavam ali naquele lugar. A Bíblia vem dizendo que eles, seja de dia ou de noite, quando a nuvem se movia, eles se levantavam, recolhiam o arraial e seguiam a nuvem. Quando a nuvem parava, eles paravam, montavam o arraial tudo de novo. Preste atenção como Deus estava treinando este povo para serem obedientes. Aqui a Bíblia diz que havia momentos que a nuvem parava um dia e no outro já andava. Você consegue entender que quando a nuvem parava, era preciso iniciar o projeto de montagem do tabernáculo? E nós já vimos nos capítulos anteriores o quão era difícil a montagem do tabernáculo, as estacas, as vigas, os tecidos, a forma de preparo, tudo minuciosamente preparado, acender as velas, as lamparinas. Então era algo muito trabalhoso e o povo fazia com alegria. Podemos tirar isso para nossas vidas. Fazer a obra do Senhor é algo muito trabalhoso, sim, mas quando fazemos com alegria, Deus nos dá a prosperidade, o crescimento, Ele agrega almas ao nosso trabalho, ao nosso projeto e Ele nos dá frutos, porque é Ele quem nos dá os frutos, nós só somos instrumentos na mão dEle. Então é muito importante que em nossas vidas nós venhamos a ouvir a voz do Senhor, não tomarmos as nossas próprias decisões, as nossas próprias iniciativas, orarmos, buscarmos ao Senhor e esperarmos a direção do Senhor para nossas vidas e quando essa direção vir a nós, seguirmos essa direção, sem tentarmos pegar atalhos, sem tentarmos inventar a roda novamente. O segredo é ouvir, confiar e seguir, esperar e descansar em Cristo Jesus.
A sua palavra nos ensina isso e nós temos que focar a nossa mente nisso, nesse raciocínio. Centricidade de Cristo. Ouvir, esperar, aguardar, receber de Cristo e colocar em prática o que dele recebemos. Precisamos viver isso, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida. Agora são 5h49 da manhã. Eu quero agradecer por estar contigo até agora. Abençoa o seu lar em nome de Jesus Cristo. Volto a repetir, se você esteve conosco até o finalzinho, gostou do nosso vídeo, sentiu que é da parte de Deus, compartilhe, curta, divulgue para os teus amigos, para que o nosso canal possa crescer em números de pessoas e conquistar outros ambientes, outras pessoas que realmente precisam ser alcançadas pelo Evangelho. Ajude-nos a fazer esta obra, tá bom? Que Deus possa estar contigo. Lembrando que os nossos cultos são domingo às 17, quarta-feira às 20, domingo às 19, quarta às 20 e segunda às 19. Vem estar conosco na Rua Velha, Vila Bela Vista, número 1, Rio das Pedras, Rio de Janeiro. Pastor João Roberto, pastora Rayane, eu e os nossos irmãos estaremos aqui aguardando por você. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo, onde nós estudaremos o capítulo de número 10 do livro de Números. Amém.